Olá pessoal, sou Rodrigo Mencalha, criador do canal do Veterinário Investidor, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica real dólar, né? Estou aqui com o meu computador aberto na página do Banco Central para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse momento tão importante que estamos vivendo, numa grande janela de oportunidade diante dessa queda do dólar. Então, o dólar caiu. Será que é hora da gente comprar? Você que vai fazer uma viagem, você que pensa em estudar fora, você que pensa fazer alguma compra em dólar. Então a ideia é que nós possamos, nesses minutos agora para frente, conversarmos um pouquinho sobre essa dinâmica então do real e do dólar. Então a queda do dólar até aqui é um fator que está nos assustando de forma positiva em 2022. Então, quando eu olho aqui o relatório, nós vemos aqui que saímos de um patamar de R$ 5,25 no início de 2022 para o auge, né, da queda a R$ 4,60, que aconteceu no dia 4 de abril desse ano. Então foi uma marca realmente muito significativa, até mesmo em comparações com as datas pré-pandemia, né? Então tivemos uma queda acumulada de 17,31%. E lembrando que no auge da pandemia tivemos aí um dólar a R$ 5,90. Então vamos tentar entender um pouquinho mais dessa dinâmica do real e do dólar, né? Então, no primeiro momento, nós estamos vendo que os investidores estrangeiros estão colocando mais dinheiro no Brasil, somado aí a nosso ciclo de alta das commodities, né? Então, as commodities também têm ajudado bastante nesse cenário. E um ponto mais importante nesse momento, pessoal, é nós entendermos que a diferença de juros está muito grande, né? Então, juros do Brasil está lá em cima, juros dos Estados Unidos está aqui embaixo, né? Então, desde o ano passado, nós tivemos aí uma grande interferência aí na taxa Selic para tentar controlar a inflação, vídeo que nós já gravamos aqui no nosso canal. Então, hoje nós temos uma Selic aí a caminho aí dos 12%. Então, esse diferencial de juros realmente tem ajudado bastante. Agora, quando a gente lê aqui sobre os especialistas do assunto, né, eles não cravam que esse movimento de queda do dólar seguirá de uma forma indefinitiva, né? Então o Brasil tem pela frente eleições presidenciais, os Estados Unidos, né, já estão subindo seus juros, né? Então a era do dinheiro barato também está terminando nos Estados Unidos. Então o CDS lá, o Fed, ele tem tentado aumentar um pouquinho, né, os juros americanos, de modo também que possa controlar a inflação na terra do Tio Sam, que está também assombrando a população. Então vamos lá, juros reais em alta, né? Então desde o início de 2021 até agora, a Selic então saltou de 2% para 11,75%, o que coloca o Brasil hoje na vice-liderança de juros reais positivos, né? Nós estamos somente atrás da Rússia. Só que como a Rússia está em guerra, logicamente, o Brasil hoje é um país que atrai esse capital do exterior por conta desses juros mais altos, né? Então lembrando que investir em país emergente é isso, né? Então os países emergentes, como o Brasil, como a Rússia, por exemplo, eles precisam pagar um prêmio maior para atrair o capital do exterior. Então o capital do exterior está vindo para o Brasil porque os juros estão na casa aí dos 12% e nós não estamos em guerra igual a Rússia, né? Então naturalmente o Brasil tem sido aí um dos líderes nessa questão. Bom, então os juros reais estão em alta, naturalmente os dólares passaram a ser direcionados para o Brasil. Então isso fortaleceu o nosso real, tá? Então se a gente, por exemplo, né, eu estou lendo aqui os dados do Banco Central, um levantamento da Economática, né, mostra que o real foi a moeda que mais se apreciou em relação ao dólar, né? Então numa cesta aí de 25 moedas, o real aí sem dúvida nenhuma foi a moeda que mais se valorizou. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha aqui, por gentileza, nesse gráfico que mostra aqui a diferença aí do real e do dólar, né? Como o real tem se apreciado em relação ao dólar no ano aí de 2022. Bom, o importante demonstrativo também, pessoal, é que esse dinheiro que está vindo de fora, né, da economia, quando a gente olha, por exemplo, os dados da B3, agora eu estou aqui na página da B3, da Bolsa Brasileira, o Ibovespa acumulou um saldo positivo de 68,3 bilhões neste ano, somente vindos de recurso do exterior. Então, naturalmente, pessoal, isso fez com que a nossa moeda também fosse apreciada
em relação ao dólar, né? E só por uma curiosidade, essas ações que estão sendo mais negociadas, né, compradas aí pelo investidor estrangeiro, são as ações vinculadas a commodities, né? Tanto, por exemplo, a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, todas essas empresas que negociam commodities na Bolsa de Valores têm então atraído esse capital do exterior. Então o efeito do dólar é bem simples, né? Então segue aquela lei da oferta e da demanda, né? Então quando o investidor ele coloca dólares na nossa economia, na economia brasileira, há um volume maior da moeda e naturalmente nós temos a queda do preço. Lembra da inflação? Então, quanto mais moeda circulante, menor o seu preço. Então, como nós temos capital estrangeiro entrando, naturalmente nós temos aqui uma depreciação do dólar em relação ao nosso real. E, logicamente, a nossa balança comercial está sendo favorecida, todas essas questões são muito importantes. Bom, você deve estar se perguntando agora, nesse momento, se o dólar vai continuar em queda, Rodrigo. Tá na hora de comprar, tá na hora de não comprar? Qual é a sua opinião? Vamos lá, eu não tenho uma opinião formada, né? A economia ela é extremamente dinâmica, tá? Quando a gente olha os principais economistas, eu estou com alguns sites aqui abertos, né, para trazer essas notícias para vocês. Então, para a maioria dos especialistas, não é possível cravar qual será o movimento do dólar nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos. O que a gente sabe é que, no longo prazo, o dólar sempre se valorizou. Então, olha aqui mais um gráfico, eu vou colocar aqui para você. Ó. O dólar sempre se valoriza em relação ao real, porque é uma moeda fiduciária que tem uma maior confiança. Né? O dólar até hoje ainda é a famosa moeda universal, apesar de que também tem sido depreciado ao longo do tempo. Bom, por outro lado, sabemos que as commodities devem continuar num ciclo de alta no Brasil, né? O Brasil é um grande importador aí de grãos, de minérios, sem dúvida nenhuma. Agora, não se esqueçam que o nosso principal parceiro comercial, que é a China, vive aí um novo lockdown aí por conta do plano do Covid-0. Então, isso pode também impactar a compra desses insumos. Legal? E também eu também não posso deixar de colocar uma coisa bem importante, né? Nada indica que há uma reversão da política monetária aí por conta do Banco Central, né? Então pode ser que essa recompra de dólares, né, continue aí de maneira bem acentuada, como o Banco Central vem fazendo, e a nossa moeda aí seja apreciada, né? Ou seja, eu posso manter esse diferencial de juros atraindo dólar para o Brasil. Bom, Rodrigo, responda logo, o dólar vai continuar caindo sim ou não? Bom, uma das hipóteses, pessoal, é que em uma futura recessão global, né, infelizmente nós estamos caminhando a passos largos para o que nós chamamos de estagflação, que é nada mais nada menos que a associação da inflação com uma recessão econômica, tá? Isso é muito complicado. Então, sem dúvida nenhuma, o capital estrangeiro ele acaba mudando, ele migra, ele sai do Brasil para uma moeda mais forte, né? Então, em tese, o dólar tende a se apreciar. Então, se nós de fato entrarmos numa recessão global, numa estagflação, a tendência é que o dólar se valorize. Como o dólar hoje está se valorizando, né? Eu vou botar para você aqui mais um gráficozinho do índice do chamado Dollar Index, né? US Dollar Index. Então dá uma olhadinha aqui nesse gráfico que mostra que o dólar vem se apreciando diante das principais moedas do mundo. Então o dólar se apreciou em relação ao euro, em relação à libra esterlina, em relação a coroa sueca, em relação ao franco suíço. Então, pessoal, o dólar está se apreciando. E o Brasil está indo na contramão, né? O real que está se apreciando em relação ao dólar, né? Então, olha esse outro gráfico que eu vou colocar aqui para você, que é a comparação da relação dólar real com US Dollar Index, né? Então, enquanto todas as moedas estão sendo apreciadas, nós estamos então tendo aqui uma diferença na questão do real em relação ao dólar. E aonde que mora o perigo, né, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Existe um índice de risco, né, que nós medimos o risco do país, que é o chamado CDS, né, uma espécie de seguro. Então, mais um gráfico eu vou colocar aqui para você, pessoal. Olha o CDS Brasil para os próximos 5 anos, né? Então, está aumentando, o que indica que o risco Brasil está aumentando. Então, risco político, risco fiscal, né, a quebra do teto dos gastos, né? Então tudo isso, o Brasil está aumentando a sua dívida pública em relação ao PIB, então consequentemente nós temos uma tendência economicamente falando que o dólar vai voltar a se apreciar em relação ao real
infelizmente. Então a pergunta é, compro dólar agora ou não compro? Né? Então, de acordo com os principais especialistas, que se você for viajar, é hora de começar a comprar sim. Compre paulatinamente, tá? Nem sempre você vai ter uma melhor cotação. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar subiu para R$ 5,95, né? Então tivemos já o dólar, a R$ 4,95. Tivemos o dólar bem mais baixo já do que isso, 4,60, por exemplo. Então existia uma tendência de cair a 4,50, 4,30, então ele voltou a subir. Então estamos monitorando, estamos de olho. Então você que pretende viajar, pretende fazer um passeio, pretende ir com sua família, ou pretende fazer alguma compra em dólar, talvez sim seja a hora de você comprar dólar, começar a guardar esse dólar, porque existe sim uma tendência do dólar se apreciar. E para você que é um investidor como eu e não pretende viajar pelos próximos meses ou até mesmo ainda nesse ano, vale a pena, é uma grande janela de oportunidade à exposição ao dólar, pessoal. Então compre ativos dolarizados, né? Compre criptomoedas, mande dinheiro para o exterior, abra sua conta corrente no exterior, compre stocks, compre REITs, né? Compre ETFs americanos, porque certamente, à medida que esse dólar se aprecia novamente em relação ao real, você vai ser extremamente beneficiado. Ok, pessoal? Espero que o vídeo tenha ficado bacana para você. Um forte abraço, obrigado pela companhia.